dispensá-lo. Deus continue ajudando cada dia. Louva a Deus também pela vida da igreja. O Senhor possa estar abençoando a João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 3 até o verso de número 9. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 21, a partir do verso de número 3. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos encontraram, digam amém. Glória a Deus. Os que ainda não encontraram, digam Escola Bíblica Dominical. Eita glória. Então, domingo, pastor, já tem um monte de adulto matriculado. Vamos falar aqui, ó. Amém? Vamos ler o texto. A partir do verso número 3 diz: Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. E, amados irmãos, este texto sagrado, ele remete-nos à história e à vida de Jesus Cristo, este já ressuscitado. Neste capítulo de número 21, vai narrar a vida que os discípulos estavam vivendo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus, ele é crucificado. Ora, e quando Jesus, ele ressuscita, a Bíblia vai dizer que as mulheres vão até o túmulo de Jesus. Quando lá chegam, encontram o túmulo vazio. Jesus já não estava mais naquele túmulo. E quando aquelas mulheres olharam e não viram mais Jesus, elas então se espantaram, ficaram com medo. E a Bíblia vai dizer que quando ela olha para dentro do túmulo, ela encontra dois varões de branco, dois anjos de Deus, um sentado à cabeça e outro sentado aos pés, aonde jazia o corpo de Jesus. Aquela mulher, ao olhar para aquela cena, pergunta para eles, aonde vocês colocaram o corpo do mestre? Quando eles disseram, mulher, o que tu procuras? O que tu estás fazendo aqui? A Bíblia vai dizer que quando ela se volta para trás, ela observa um homem que era Jesus, mas os seus olhos não reconheceram que era Jesus. E Jesus fala para ela, mulher, por que tu choras? E quem tu estás buscando? E ela, sem saber que era Jesus, disse, se você levou o corpo do meu mestre, me diga onde você colocou para que eu vá e o busque. Quando Jesus olha para ela e disse, Maria, vá aos meus irmãos e diga que eu já ressuscitei. A Bíblia vai dizer que ela foi. E quando ela disse ao discípulo, eles saíram correndo, pastor. E teve um que saiu correndo mais depressa. Mas só que quando ele chegou, não teve coragem de entrar dentro do túmulo. Pedro, que estava correndo juntamente com ele, ficou para trás. Quando chegou, entrou direto do túmulo. E olhou para os panos e viu que o mestre já não estava mais lá. Quando ele se espanta, quando ele fica com o coração cheio de temor, porque alguém levou o corpo do mestre. Talvez Pedro pensou, alguém carregou o corpo do nosso Senhor.
A única coisa que nós tínhamos era o corpo e já não temos mais. Talvez Pedro ficou com o seu coração mais angustiado, porque Pedro já estava com o seu coração pesado, porque o seu mestre já havia partido. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus vai aparecer a primeira vez para os discípulos, eles estavam trancados dentro de casa, porque a Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus, a represália, porque eles eram discípulos de Jesus. E da mesma forma que fizeram com o mestre, eles estavam com medo de fazerem a mesma coisa com eles. E quando Jesus se apresenta a primeira vez, quando as portas estavam fechadas, os discípulos com medo do que poderia acontecer com as suas vidas, Jesus chega e diz: paz seja convosco. E algo interessante que eu vejo aqui é que a Bíblia vai dizer que eles estavam com medo de toda aquela situação que estava acontecendo, ao ponto de não falarem: paz, recebemos esta paz, pois Jesus chegou e disse: paz seja convosco. Mas o coração deles estava com tanto medo, com tanto temor, que eles não poderiam nem receber a paz que Jesus estava dando. E Jesus novamente brada, dizendo: e outra vez eu vos digo, paz seja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Aonde Jesus se manifesta, Ele se manifesta para nos dar paz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus se apresenta novamente para os discípulos novamente estão trancados dentro de casa, e a Bíblia vai dizer que um deles não estava lá. Quem não estava? A Bíblia vai dizer que Tomé não estava com os discípulos na primeira vez que Jesus se manifestou. Quando Jesus se manifesta na segunda vez, aleluia, Tomé estava no meio, mas só que da primeira vez que Jesus se manifestou, na primeira vez que Jesus apareceu, ele não estava. E quando os discípulos disseram que Jesus havia aparecido para eles, ele duvidou. Ele disse: não, eu não estava aqui, então eu não consigo crer. Se os meus olhos não verem o meu mestre, se a minha mão não tocar nas feridas da sua mão, não tocar na ferida do seu corpo, eu não vou acreditar. Mas se eu tocar, eu vou acreditar. Quando Jesus chega pela segunda vez, meus irmãos, e se apresenta para os discípulos, Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, meu filho, eis aqui as minhas mãos, e eis aqui o meu lado que foi transpassado pela lança. Pode tocar, porque eu sou o teu mestre, o teu Senhor. Mas só que ele olhou para Jesus e disse: Senhor, meu Deus e meu Senhor, é você mesmo. Aí Jesus olha para Tomé e disse: Tomé, porque tu estás olhando, você crê? Bem-aventurado aqueles que nunca viram, mas creem no Filho de Deus ressuscitado. Aleluia. Jesus estava dizendo para mim e para você que nós somos bem-aventurados, porque nós nunca vimos Jesus, mas cremos que Ele é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo no nosso meio para todo sempre. Aleluia. Jesus, ele vem até nós para restaurar as nossas chagas e as nossas feridas. Jesus, ele nunca vai vir até nós para lançar em nosso rosto as nossas falhas. Quando Jesus, aleluia, estava ausente dos discípulos, os discípulos disseram: agora, o que iremos fazer sem o nosso mestre? O que vamos fazer se ele não está aqui mais? Porque nós estávamos acostumados em ver ele multiplicando o pão, nós estávamos acostumados a ver ele multiplicando o peixe, nós estávamos acostumados a ver ele mandando o corpo se levantar, nós estávamos acostumados a ouvir ele dizer para o cego enxergar, e o cego enxergava. Como nós estávamos acostumados, e ele parar o cortejo e dizer: ressuscita, morto, e o morto ressuscitava, mas ele não está mais aqui, e eu estou triste, eu estou angustiado. Então, para eu parar com este medo no meu coração,
coração, eu vou parar agora o meu ministério e vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Eu vou voltar a fazer aquilo que o meu mestre encontrou eu fazendo, pescando novamente. Mas quando Jesus olhou para Pedro na primeira vez, ele disse: Pedro, eu vou te tirar das redes, porque tu não vai mais ser pescador de peixe, mas a partir de agora tu vai ser pescadores de almas para o meu reino. Mas só que agora Pedro está angustiado. Pedro agora é um líder, mas só que dentro dele há uma preocupação: o meu mestre já não está mais aqui, então eu vou voltar a fazer as atividades que eu fazia antes, as atividades seculares. E quando Pedro disse: eu vou pescar, olha a autoridade que tem um líder, o peso que tem a palavra de um líder. Quando ele disse: eu vou pescar, os outros também disseram: pois eu também vou, nós também iremos pescar. E a Bíblia vai dizer que eles foram pescar. A Bíblia vai dizer que eles entraram no barco e foram para o alto mar, foram pescar, esquecer as preocupações, esquecer dos medos, esquecer que o mestre havia sido morto, esquecer tudo aquilo que o mestre ensinou para eles. Quem aqui nunca teve medo e disse: eu vou parar por alguns instantes? Quem aqui nunca sentiu medo e disse: eu vou parar alguns instantes, eu vou parar por alguns dias, eu vou parar por alguns meses, porque a dor que aflige o meu coração, a angústia que aflige a minha alma, não permite que eu consiga novamente. E foi para o alto mar pescar, e foi para fazer as suas atividades que fazia antes do mestre chamar. Pedro saiu para pescar, e a Bíblia vai dizer que ele passou a noite todinha, mas não pegou exatamente nada. Quando nós queremos fazer aquilo que Jesus já nos tirou, nós não temos êxito, pastor. Todas as vezes que nós queremos retornar para de onde Jesus nos tirou, nós não temos êxito naquilo que nós estamos fazendo. Nós só temos êxito na nossa vida e na nossa trajetória quando Jesus tem o aval de Jesus para a gente fazer. Quando Jesus está dizendo: eu assino embaixo, então vai dar certo. Mas quando Jesus diz: não, eu não estou aí, então não adianta nada nós fazer. Só vai dar certo se Jesus estiver dentro do barco. Só vai dar certo se Jesus dizer: ei, eu estou contigo, vai porque eu vou contigo, vai porque vai dar certo. Se Jesus não falar isso, então não vai. Jesus já tinha dado uma ordem para os discípulos. Os discípulos agora estavam fazendo aquilo que Jesus havia dito para eles não fazer. Porque quando Jesus disse: ei, vocês irão pregar em toda Samaria, em toda a Judeia, até os confins da terra, mas eles foram pescar. Quantos de nós já ouvimos a voz do Senhor, mas fomos fazer outra coisa que Ele não nos pediu para fazer? Jesus, Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, e Ele não nos critica por nós fazermos as coisas que não era para fazer, porque Ele conhece a nossa alma, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece as nossas dificuldades. E quando Ele olha para nós, Ele diz: Ele queria não fazer isso, Ele queria fazer diferente, mas algo dentro dele está perturbando a vida dele, algo dentro dele está perturbando a sua alma, algo dentro dele está perturbando a sua paz, ao ponto dele não conseguir sentir paz dentro dele. E era assim que estava a vida do discípulo naqueles dias, sofrendo a ausência do seu líder e sofrendo a represália dos judeus naqueles dias. E a única coisa que eles encontraram para fazer, para esquecer aquilo, foi ir para o alto mar para pescar. Mas só que eles não apanharam nada, eles não pescaram nada. Sabia, pastor? O problema não estava no mar, o problema não estava na rede, o problema não estava nos discípulos, porque eles eram pescadores profissionais, porque eles passaram a sua vida inteira pescando no alto mar, e tinha êxito todas as noites e todos os dias, voltava com o barco cheio. Mas só que o problema não estava mais nisso.
O problema estava porque eles estavam fazendo algo que Jesus falou para eles não fazer. Você pode ser o melhor naquilo que você faz, mas se Jesus não estiver contigo no barco, não adianta você sair de lá. Você pode ser o melhor naquele lugar que você está, mas se Jesus vai dizer, sai de lá, você não terá êxito na tua jornada. Você pode se tornar um grande profissional renomado, mas quando Jesus te tira de lá e te coloca em outro lugar, você passa a não ser o melhor naquilo que você fazia, porque Jesus já te tirou para fazer outra coisa. Talvez você diz, Senhor, mas eu era tão bom, mas eu fazia com tanta destreza, eu era elogiado pelo aquilo que eu fazia, mas agora não está dando certo. Eu não sei por que não está dando certo. Eu faço da mesma forma, me esforço da mesma forma, estou suando para dar o meu melhor, mas nada está rendendo, porque Jesus está dizendo, eu já te tirei deste lugar, e você sabe muito bem aonde eu te coloquei para você dar certo. Oh, aleluia! Talvez você não entendeu porque o vento balançou você e te tirou das melhores fases que você estava vivendo. É porque ele tem algo maior para você viver. É porque ele tem algo diferente para você. Você é alguém bom. Você é alguém que tem tudo para dar certo, mas está no local errado. Quando Jesus olhou para os discípulos um dia, ele estava pregando e as pessoas saindo dizendo, é discurso muito duro para nós. Quem pode ouvir esse discurso? Esse discurso do mestre é muito duro, é muito pesado de ouvir. E aqueles homens que estavam ouvindo Jesus falar, estavam saindo um por um. E quando Jesus observou que os discípulos estavam saindo, ele olhou para eles e disse, e vocês não vão também acompanhar esses que estão saindo? Pedro olha para Jesus e disse, mestre, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Observe o que Pedro disse. Pedro não olhou para Jesus e disse, Senhor, para onde vamos nós? Ele não disse isso. Ele disse, para quem iremos nós? Pedro estava dizendo, ei mestre, eu posso ir para muitos lugares, posso ser feliz em muitos lugares, mas em nenhuma outra pessoa eu vou encontrar as palavras que você tem. Somente em Jesus de Nazaré nós temos as palavras certas para fazer aquilo que nós precisamos. Somente em Jesus nós encontramos a solução. E quando Jesus olha para os discípulos em alto mar, Jesus disse, eu vou fazer uma surpresa para eles. Porque aqueles homens estavam lá no alto mar, tentando se esquecer daquilo que eles viveram lá em terra. E Jesus disse, eu vou fazer uma surpresa para meus discípulos. Eu sei que eles não apanharam nada, mas eu vou levar para a beira da praia o pão, a brasa e o peixe. E quando aqueles discípulos pescaram, jogaram rede, puxaram rede, e nada veio naquela rede. Nenhuma piaba veio naquela rede. Não veio nada, irmão. E a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira e nada apanharam. E quando eles estavam voltando para casa desanimado, triste, eles disseram, nada está dando certo. Perdemos o nosso mestre. Pescamos, não pegamos nada. Nada está dando certo. Muitas das vezes nós falamos isso para Jesus. E se nada está dando certo, para onde eu vou não dá certo. Eu corro para um lado, não dá certo. Eu vou para frente, não dá certo. Eu volto para trás, não dá certo. Eu vou pedir conselho, não dá certo. Nada está dando certo. Mas Jesus está dizendo, calma, porque eu vou esperar você na beira da praia. Eu vou surpreender você na beira da praia. Calma o teu coração, porque você passou a noite inteira, mas não apoiou nada. Mas você chegar na beira da praia, você vai encontrar, aleluia, vai ter um encontro pessoal com o teu mestre. E eu vou ter solução para a tua vida, eu vou ter solução para a tua alma, eu vou ter paz para o teu espírito novamente, porque você já não tinha mais.
Quando Jesus está na beira da praia, a Bíblia vai dizer que ele tem 3 coisas lá. E quando os discípulos estão chegando, Jesus brada e diz: ei, vocês têm alguma coisa aí? E eles disseram: não. Jesus já sabia que eles não tinham nada, mas ele perguntou porque ele sabia que a ausência que eles estavam tendo naquele dia não era de peixe, mas a ausência maior que eles estavam sofrendo era a ausência do Mestre. E quando Jesus olha para ele e diz: ei, vocês têm alguma coisa aí? Eles disseram: não. E Jesus disse: deu uma ordem. Então lança a rede do lado direito do barco. Quando ele ouviu isso, ele disse: ei, essa palavra eu já ouvi uma vez. Essa palavra aí eu já ouvi uma vez. E essa palavra só quem pode falar ela é o Mestre. Ei, Pedro, é Jesus que está falando, Pedro. Quando nós estamos nas piores fases da nossa vida, é importante a gente ouvir a voz de Jesus e reconhecer que é Jesus que está falando. Quando nós estamos na pior fase da nossa vida, pastor, é necessário a gente reconhecer a voz de quem fala conosco. Porque quantas das vezes a gente está na fase ruim da nossa vida e a gente ouve tanta voz, tanta falatória na nosso ouvido, mas a única voz que a gente não reconhece é a voz de Jesus. Ouça a voz do Mestre falar com você nesta noite. Volta novamente, porque eu tenho algo para você. Jesus está dizendo para você nesta noite: você pode ter passado a noite todinha e não pegou nada, mas nesta noite, você voltando para mim, eu tenho peixe para você novamente, eu tenho brasa para você novamente, eu tenho peixe para você novamente, mas você tem que voltar para mim, porque você passou a noite toda no altar, você ficou frio, a tua alma se esfriou, você estava frio espiritualmente, mas se você voltar nesta noite, eu tenho brasa para aquecer a tua alma, eu tenho brasa para aquecer a tua vida. Então, meu filho, é hoje a noite de restauração da tua alma. Se você passou a noite todinha em alto mar, esfriou a tua alma e disse: para onde eu vou? Jesus está dizendo: vem para mim, eu tenho brasa para te aquecer, eu tenho brasas espirituais para aquecer a tua alma sedenta, eu tenho pão para você matar a fome, eu tenho peixe para matar a tua fome, meu filho, mas volta novamente para mim, volta porque eu estou te esperando, volta porque eu estou te esperando. E quando o discípulo correu, disse: Senhor, é tu mesmo, Senhor. Aleluia. Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, eu tenho uma palavra para você, porque eu te escolhi, não foi para ser pescador de peixe, mas eu falo de novo, foi para ser pescador de almas, foi para ganhar almas para o meu reino, Pedro. E eu vim aqui neste dia, Pedro, para restaurar aquilo que eu falei com você. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. E Jesus olha para Pedro novamente e disse: Pedro, pela terceira vez, tu me amas? E Pedro ficou triste, porque era a terceira vez que Jesus perguntava e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu esqueço o teu passado, eu esqueço o que você fez de errado e restauro de novo a tua vida. A partir de hoje, Pedro, eu tenho um ministério para você. A partir de hoje, Pedro, eu tenho roupas novas para você. A partir de hoje, Pedro, eu renovo a minha aliança na tua vida, porque você voltou para mim e hoje eu te aqueço, hoje eu te dou pão e hoje eu te dou peixe novamente para a tua vida. Oh, aleluia, meus irmãos, que nesta noite nós possamos entender que somente Jesus
nossa alma espiritual.